Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vocês já repararam que nossa forma de comunicação está usando cada vez mais imagens e menos textos? O texto escrito ou digitado surge como uma legenda da imagem, e não mais ao contrário, a imagem ilustrando o texto escrito. Primeiro nós vemos, depois nos preocupamos com as suas descrições. A internet e as redes sociais contribuíram para que a imagem se reproduzisse de modo massivo na sociedade, porque agora ela é uma imagem digital e não mais analógica. Então, seu processo de produção e circulação na sociedade é muito mais rápido, é, muito rápido, não dá tempo de processar. E se eu te dissesse que isso não é novo? Ao contrário, é um processo de longa duração. É preciso mergulhar na história e voltar até o século XIX. Foi na esteira da Revolução Industrial que toda uma forma de comunicação nasceu e se firmou como uma das mais utilizadas, a fotografia. Ela surgiu de um esforço coletivo, realizado em diversos países. O Brasil está incluso, viu, pessoal? O Brasil foi um dos pioneiros nas pesquisas acerca da fotografia, da produção fotográfica. Desde professor, o professor de fotografia e cinematografia Felipe Sales destaca dois princípios para a emergência da fotografia. Eu abro aspas para ele. Os fundamentos daquilo que veio a se chamar fotografia vieram de dois princípios básicos, já conhecidos do homem há muito tempo, mas que tiveram que esperar muito tempo para se manifestar satisfatoriamente em conjunto, que são a câmara escura e a existência de materiais fotossensíveis. O uso da câmara escura remonta ao início do século XVI. Era usada por pintores renascentistas para estudo em perspectiva. Então, os pintores renascentistas eles já usavam a câmera escura como um método de estudo de perspectiva. Usavam alguns recursos mais avançados, como lentes e espelhos para reverter as imagens. A fotossensibilidade foi outro marco importante. Descobriu-se que toda matéria é fotossensível, ou seja, é modificada pela incidência de luz. E muito dessa incidência de luz é provocada pelos fótons, tá, pessoal? Por exemplo, um livro ele começa a amarelar as folhas. Isso é por causa dos fótons, né? Que os fótons incidem no papel e aí ele vai amarelando. Essa é uma das possibilidades de influência da luz no meio físico. A Revolução Industrial criou um espírito inovador. As fronteiras das ciências começaram a ser ultrapassadas por homens e mulheres curiosas, insatisfeitos com a compreensão de mundo à época. Em vários lugares do mundo, pesquisadores se lançaram aos estudos da ótica, novas técnicas de pintura e da reprodução mecânica de imagens. Dentre eles, podemos destacar os ingleses William Henry Fox Talbot, que era escritor, e o astrônomo Frederick William Herschel, que era astrônomo. Os franceses Louis-Jacques Mandé Daguerre, que era pintor, e José Nicéphore Niepce, parceiro de Daguerre, além de Hercule Florence, francês radicado no Brasil, que inclusive foi Hercule Florence que cunhou a palavra fotografia, porque na Europa se usava daguerreotipo, calotipo, então era um pouco diferente. Quem cunhou a palavra fotografia foi Hercule Florence. Antes da fotografia, havia várias técnicas repográficas, ou seja, formas de reproduzir imagens por meios técnicos. Uma delas era a litografia, método de impressão que utilizava uma matriz de pedra na reprografia. Então, você tinha uma matriz de pedra, você fazia uma camada de tinta nessa matriz e depois prensava ela num papel. Mas a primeira imagem considerada uma fotografia foi o daguerreotipo desenvolvido por Louis Daguerre. A descoberta ocorreu por acidente, mas trouxe um avanço no método. Walter Benjamin foi um dos primeiros teóricos a se interessar pelo tema. Em seu ensaio Pequena História da Fotografia, assim descreve o invento. Abro aspas. Os clichês de Daguerre
Eram placas de prata iodadas e expostas na câmara obscura. Elas precisavam ser manipuladas em vários sentidos, até que se pudesse reconhecer sob a luz favorável uma imagem cinza pálida. Eram peças únicas. Em média, o preço de uma placa, em 1839, era de 25 francos ouro. Não raro, eram guardadas em estojos como joias. Então, como você pode ver aqui, o processo era longo, caro e envolvia uma complexa reunião de fatores físico-químicos para gerar uma única imagem. A fotografia logo gerou controvérsia, principalmente entre os pintores e retratistas. Eles se consideravam ameaçados, porque o pintor, né, ele ia lá na praça ou recebia uma encomenda de algum rei, de algum nobre, de algum burguês de alta classe para que se reproduzisse uma imagem em tela. Isso demorava, tinha a compra da tinta, era um processo mecânico, né, manual, na verdade. Era uma coisa manufaturada e não era possível a reprodução em larga escala, né? O avanço nas pesquisas relacionadas à reprodução de imagens melhorou os processos técnicos, o que popularizou a fotografia entre a grande massa da população. Agora não apenas o fotógrafo podia tirar fotos, mas qualquer um. Empresas surgiram para atender essa demanda e as fotografias passaram a integrar a vida urbana, seja no jornal, nas revistas ou na nossa própria documentação. A fotografia foi institucionalizada pelo Estado. Se antes os documentos oficiais tinham uma descrição completa do sujeito, agora a imagem fotográfica o definia em si. A filósofa estadunidense Susan Sontag, em seu livro sobre fotografia, descreve as consequências dessa industrialização da fotografia e sua inserção nas instituições públicas. Abro aspas. As fotos foram arroladas a serviço de importantes instituições de controle, em especial a família e a polícia, como objetos simbólicos e como fontes de informação. Assim, na catalogação burocrática do mundo, muitos documentos importantes não são válidos a menos que tenham, colada a eles, uma foto comprobatória do rosto do cidadão. É daqui que vem a tradição, né? Do traga seu documento oficial com foto, porque a foto foi absorvida pelas instituições, principalmente o Estado, que passa a identificar a representação na imagem fotográfica com o sujeito. Então a própria fotografia passa a fazer parte da identidade do sujeito. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação e fazer com que esses vídeos cheguem a mais pessoas. A mesma fotografia que gerou desconfiança no século XIX passou a ser celebrada como uma importante forma de veracidade da informação. Para alguns, a maior realização da fotografia foi reproduzir a realidade tal como ela era. Havia uma mímese pura e simples da realidade, pois acreditava-se que a mediação do aparelho fotográfico tornava o processo objetivo. Ao incorporar a fotografia no seu rol de fontes históricas, os historiadores de ofício passaram a refletir de modo mais aprofundado sobre a natureza da fotografia. A irrefutabilidade dessas imagens, a condição de ser uma cópia fiel do real, foi questionado por diversos teóricos e pesquisadores. Primeiro, a fotografia envolve um aspecto subjetivo. Quem a produz, o fotógrafo, profissional ou amador, seleciona a imagem a ser eternizada. Eternizada porque ela pode ser reproduzida ad infinito. Então, diferente de um quadro, de uma pintura, de uma ilustração, a fotografia ela pode se reproduzir indefinidamente sem perder o seu critério de veracidade ou de legitimidade, porque ela é considerada como uma reprodução, uma cópia perfeita do real. Essa imagem é apenas uma parcela do real. Transforma seres e objetos tridimensionais em bidimensionais, o que eu chamo de transdimensionalidade. Por que a fotografia consegue se reproduzir de maneira tão rápida e expansiva? Porque justamente ela tem a capacidade de transformar seres e objetos reais, tridimensionais em bidimensionais.
O leitor das fotos também não é agente passivo e sua leitura e releitura das fotos pode variar, aumentando ainda mais a possibilidade de significado. A historiadora Ana Maria Mauad contribui na discussão ao descobrir sobre a percepção e interpretação. É importante destacar que a compreensão de textos visuais é tanto um ato conceitual, os níveis externo e interno encontram-se necessariamente em correspondência no processo de conhecimento, quanto um ato fundado numa pragmática que pressupõe a aplicação de regras culturalmente aceitas como válidas e convencionalizadas na dinâmica social. Percepção e interpretação são fáceis de um mesmo processo, o da educação do olhar. Então, para Mauad, é necessário educar o olhar para que você possa extrair mensagens ocultas, né? Ou seja, tudo aquilo que a imagem não necessariamente mostrou. Porque se você não tiver esse olhar bem acurado, bem afiado sobre a imagem, você passa a naturalizar a imagem da fotografia. E isso não é bom para o historiador. O historiador tem que ir para além do que está sendo mostrado. A fotografia é um produto das relações socioculturais. Elas existem para atender a uma demanda social. Fazem parte de uma cultura a partir do momento que geram práticas, discursos, representações, categorias profissionais, economia, usos comunicativos, etc. São um importante suporte da memória, registrando vidas e experiências humanas. Os historiadores fizeram bem em não ignorar a fotografia e a sua história. Um fenômeno histórico com tão vasta influência social e histórica tem muito a dizer sobre a trajetória humana. Portanto, a fotografia não pode mais ser um adereço ilustrativo na história. Ela é uma fonte que exige do historiador uma metodologia própria. De acordo com Márcio Jesus Ferreira Sonego, os diferentes autores que adotaram a fotografia como instrumento ou objeto de pesquisa, embora realizem trajetórias diferentes em suas construções metodológicas, apontam a necessidade de desconstrução do aparente, desvendando aquilo que está oculto, identificando os assuntos/temas que foram focados naquele determinado momento histórico, os fotógrafos e agências/autores das imagens e as tecnologias empregadas em sua produção, bem como o contexto em que foram realizadas e a utilização da linguagem verbal para o preenchimento das brechas e silêncios deixados pelas imagens. Há uma variedade de possibilidades de estudos no campo da história e fotografia. Por exemplo, biografias de fotógrafos, análises quantitativas ou seriais, uma arqueologia dos aparelhos fotográficos, uma história social da fotografia, a sua institucionalização e até mesmo uma história econômica da fotografia. Há várias abordagens possíveis à fotografia que mexe com a imaginação da sociedade e instiga os historiadores a compreender a nossa trajetória por outros ângulos. Para quem ficou até o final do vídeo, se inscreva, deixe um like, compartilhe, sugira um tema para um vídeo nos comentários. Eu gostaria de perguntar para você, você acha que a fotografia é uma representação do real ou ele é uma cópia do real? Ou seja, o que está na fotografia é tão real como aquilo que nós enxergamos no nosso dia a dia. Então deixa aí nos comentários que eu estou muito curioso para saber a resposta de vocês.